A paz do Senhor Jesus, querido. Esta é a sexta mensagem referente ao chamado. E hoje eu quero falar a respeito do chamado do profeta Ezequiel. No capítulo 2 do livro de Ezequiel diz assim: esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouvi o que me falava. E ele me disse, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente ao dia de hoje. Os filhos são de duro semblante e obstinado de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirá, assim diz o Senhor Deus, eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com o rosto deles, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Veja que chamado maravilhoso, porém espinhoso na vida de Ezequiel. Por quê? Ele foi uma pessoa que foi treinado para ser sacerdote, porém teve o chamado para ser profeta. E não é fácil ter a vida do profeta, porque o profeta ele fala aquilo que Deus manda. Se você foi chamado para ser profeta, você tem que falar aquilo que Deus fala. Às vezes as pessoas querem trazer uma palavra que vai agradar, uma profecia que agrade, mas a profecia que não vem de Deus, ela não traz edificação, mas traz o quê? Confusão, mentira. E você sabe que a mentira não é de Deus. Porém, o Senhor falou para ele aqui, olha, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Deus o coloca de pé e o enche de vigor a sua vida e diz para ele, você vai ser enviado à casa de Israel. Não é nação estrangeira, mas a própria casa de Israel, que estava rebelde à presença do Senhor. E você lhes dirá, assim diz o Senhor Deus, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casas rebeldes. E ele então ouviu a voz do Senhor, sabendo que ele tinha na sua vida alguns desafios importantes, que era então pregar a palavra, mesmo em contradição à situação do povo. Não se calar, mas expor a palavra de Deus, mesmo diante da dureza dos corações. Uma coisa importante, não aceitar os golpes e venenos malignos, mas anunciar a vontade de Deus. Profetizar, quer o povo desejasse ouvir, quer não. Diante de perdas como a morte de sua esposa, para não parar o seu chamado. Então aconteceu tantas coisas na vida deste profeta. Quando nós vemos que as perdas que acontecem no caso de ele perder a sua própria esposa, foi um duro golpe na sua vida. Porém ele não deixou de ouvir a voz do Senhor, mas falou a uma casa que não aceitava a palavra. Quando você prega e se alguém não aceita, você entregou o recado do Senhor. Você conduziu o seu chamado como profeta para anunciar aqueles que precisam de um conserto, daqueles que precisam se achegar a Deus, para viver uma vida de santificação na sua presença, para obedecer a sua palavra. Então, Ezequiel não desistiu do seu chamado, mas ele teve algumas realizações importantes na sua vida e para o seu ministério. Uma delas foi, não temeu palavras ofensivas, mas pregou a vontade de Deus. Que coisa maravilhosa! Foi atalaia de Deus, o Senhor falou, você é o meu atalaia. Ele estava ali pregando toda a vontade do Senhor, em tempo e fora de tempo. Ele estava ali também, resistindo inabalavelmente e convicto na liberação da profecia, não mudando a mensagem para agradar ninguém. É que eu disse, às vezes as pessoas querem agradar. Não, você tem que agradar a Deus. É Ele que você deve agradar, né? E também não mudar o sermão para agradar alguém. Permitir-se ter revelações dos céus e ver a glória de Deus. Pregou ao desviado
ou acomodado no pecado, pregou ao que nunca conheceu o Senhor, pregou o arrependimento e ser livre da culpa do sangue, denunciou falsos profetas e profetisas. Exilado, mantinha a comunhão plena, a palavra profética na sua boca e via a ação do Espírito Santo. Profetizou e julgamento de Israel e de nações estrangeiras. Denunciou a rebelião de Israel e a sua idolatria e censurou lideranças e sacerdotes corrompidos. Pregou um novo reino, um avivamento. Então veja a vida do chamado do profeta Ezequiel. Ele enfrentou grandes batalhas, mas Deus disse para ele: tu és o meu atalaia. Você, quando anunciar, e aquela pessoa não se arrepender, então o sangue será sobre a cabeça daquela pessoa. Mas se você não falar, será sobre a tua cabeça. Então nós temos o chamado para falar aquilo que Deus nos ordenou, para que as pessoas entendam que é necessário fazer a vontade do Senhor em todo o tempo, porque a palavra tem que ser pregada em todo momento, e que as pessoas sejam impactadas através desse chamado. Então você já descobriu qual é o chamado na sua vida? Ouça esta palavra e entenda o que aconteceu na vida de Ezequiel, que o Espírito de Deus te deu discernimento do teu chamado, em nome de Jesus. Amém.